Bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo. Eu vou ficar com a disciplina de cálculo 2 com vocês para a geologia e para a agrimensura de cartográfica. Hoje eu gostaria de apresentar o plano de ensino, marcar as avaliações e o horário de atendimento. Aqui está o plano de ensino igual eu disponibilizei para vocês. Aqui tem algumas observações. Aí a gente começa na ementa. Integral indefinida, integral definida e suas aplicações e funções de várias variáveis reais. Aí no programa mais detalhado, a gente vai fazer uma revisão de regra de derivação, em especial a regra da cadeia e derivada de funções trigonométricas inversas, que é o que a gente vai usar bastante em integrais. Depois a gente passa para a integral indefinida, teorema sobre integrais indefinidas, as integrais imediatas, técnicas de substituição por partes, substituição trigonométrica e, por último, funções racionais. Depois a gente passa para a integral definida. A integral definida é geralmente utilizada para calcular áreas. Lá em derivadas, a gente estudava a inclinação da reta, quanto que a função estava crescendo e decrescendo. Aqui em integral a gente estuda a área embaixo do gráfico da função. Aí tem o teorema fundamental do cálculo, que liga as primitivas e as derivadas. E depois a gente passa para a área de figuras planas. Aí depois a gente entra na segunda parte do curso. Funções de várias variáveis reais. Aí a gente pega o que a gente fez lá em cálculo 1. Funções de uma variável e faz duas variáveis. Continuidade. Em vez de derivadas, agora a gente vai ter derivadas parciais, regras da cadeia e algumas outras coisas que não tem nenhuma derivada. Derivada direcional, vetor gradiente, coisas do gênero. Para finalizar, a gente vai estudar máximos e mínimos de funções, igual a gente fez em cálculo 1. Tem algumas ferramentas para a gente estudar máximos e mínimos em duas variáveis. Aí em especial vai ter o método dos multiplicadores de Lagrange, que já é um método um pouco mais elaborado, fica no final do curso. Aí a gente vai ter uma aula síncrona por semana. Nessa aula a gente não consegue desenvolver todo o conteúdo. Então eu vou passar videoaulas e PDFs para vocês estudarem, fazerem exercícios, e durante a aula vocês vão trazer as dúvidas e resolveremos os exercícios que vocês não conseguiram resolver. Está aqui bem destacado. As aulas serão baseadas em sanar dúvida dos alunos e auxílio na resolução dos exercícios. As aulas não serão focadas no desenvolvimento do conteúdo, de todo o conteúdo teórico da disciplina. Aí ela vai estar dividida em atividades síncronas, que serão toda quinta-feira esse horário, 10h40 até meio-dia e 20. E o restante será em atividades assíncronas.
Aqui no material eu vou disponibilizar alguns materiais. Eu já coloquei no Teams 2 apostilas e um cronograma com videoaulas para vocês assistirem. Aqui está a playlist do semestre passado. Caso queiram assistir, tirar alguma dúvida também, alguma coisa. Acho que falta eu dar uma melhorada lá no material das videoaulas, mas vou ver se eu coloco o material de apoio de todas as aulas. Aí falta a gente marcar o horário de atendimento. Quando vocês querem o atendimento, quando fica bom para todo mundo. Deixa antes ou depois da aula. Quais dias teria disponível, professor? Praticamente todos, por enquanto. Hoje à tarde todo mundo pode? Eu posso, deixa eu... Sim. Eu tava no colegiado da cartográfica, mas eu acho que meu mandato acabou. Então, podemos marcar. Que horário tá bom para vocês? 2 horas? Para mim seria melhor depois das 2. Eu tenho aula 2h50, professor. Entendi. Porque a gente tem aula até 12h20, acho que 1h10 fica bem corrido, né? Acho que as 2 ficaria melhor. Podemos marcar hoje as... Eu tenho aula hoje. 2 horas eu ainda tô tendo aula. Até que horas vocês têm aula? Vocês têm aula 2h50? Não pode ser na sexta? Pode ser de sexta também, não tem problema por mim. Deixa eu ver que horário que eu tenho aqui na sexta. Não, a sexta tarde eu tenho disponível. Depois das 3 horas na sexta, tá tranquilo. Vocês quiserem também, 11 horas eu tenho disponível e à tarde. Na sexta é isso? 11 horas? É. Pra mim pode ser. Para mim é tranquilo o dia todo. Um problema. Na sexta tem aula a parte da manhã inteira, então tinha que ser à tarde, né? Na sexta eu tenho aula de 1h10 às 2h50. Então, às 15 horas ali, ó, que a Camila falou, parece ser bom, né? 15 horas, todo mundo pode às 15. Tudo bem? Sim. Alguma objeção? Por mim, tá ok. Pra mim também. Então, 15 horas eu abro. Ele fica aqui disponível. Aí, se ninguém entrar no atendimento por 15 minutos seguidos, eu interrompo. Certo? Agora tá faltando a avaliação. Aí vocês preferem fazer no horário de aula, as provas, ou fora do horário síncrono? Eu acho no horário da aula, senão pode ser as pessoas não poderem. Eu também acho melhor. Então, aqui eu já tinha até disponibilizado uns dias para o horário síncrono. Fica bom esses dias para todo mundo? Sim. Sim, professor, acho que tudo bem.
Então, é 12 de agosto, 9 de setembro e 14 de outubro. Mais alguma coisa, pessoal? Podemos finalizar o plano de ensino. Acho que tudo certo, professor. Aí aqui, geralmente as atividades eu peço para vocês resolverem numa folha sulfite A4, colocar o nome e data, digitaliza com o celular ou com o scanner e anexa em PDF. Agora eu gostaria de falar um pouco dos materiais que eu já coloquei no Teams. É um roteiro com as videoaulas. Opa. Aqui a gente começa com uma revisão de cálculo 1, regra da cadeia, 2 aulas. Depois a gente troca de professor, pega aquele canal Matemática Universitária. Aí a gente vai ver alguns tópicos de derivadas. Aí depois tem uma playlist de cálculo integral. Eu selecionei alguns vídeos. Esse aqui a gente pode pular, só se alguém tiver dúvida. Esse Gring serve com um outro material de apoio. Tem aqui também um material do Me Salva com alguns tópicos de integração por partes. Um pouco de substituição trigonométrica. Aí a gente volta para o canal Matemática Universitária para funções de várias variáveis. Um pouco da geometria, gráficos. Depois entra limite e continuidade. Derivadas parciais. E por último, máximos e mínimos. Aí já é um material da USP. Aí se vocês gostarem dessa videoaula da matemática universitária, ele já tem também dessa parte de máximos e mínimos. Aí eu posso selecionar as videoaulas desse canal Matemática Universitária. Aí eu coloco aqui o link da playlist e eu descrevo vagamente, bem brevemente, o que é visto. Eduardo, Oi. tem duas pessoas que não estão Tem duas dando pessoas. conta de entrar na aula. É a Thaís e o Bruno. O link não dá para acessar. Ok. Fala para eles mandar um e-mail aqui no WhatsApp, até que eu abro o meu WhatsApp, que eu já Tá adiciono. bom, então. Obrigado. De nada. Que aqui meu navegador é um pouco lento, até ele carregar um K, deve 1 minuto mais ou menos mais. Então, em cada videoaula, eu coloquei o link dela, o tempo de vídeo e o que é desenvolvido na videoaula. Todas elas eu tentei fazer isto. Que nem aqui, ele explica a regra da cadeia nessa notação, f de x elevado a n. Pega esse exemplo, h de x igual a 3x ao cubo menos 2x elevado à quinta. Então ele escreve o h como o 3x ao cubo menos 2x com o u.
Então fica H é U é quinta, U é o que está dentro do parênteses e ele resolve. Mesma coisa ele faz com os outros exemplos. Daí depois a gente passa para os vídeos da matemática universitária. Daí são vídeos mais curtos, mais diretos. Eu pessoalmente gosto deles. Não sei se vocês vão gostar ou não. Alguma coisa ele faz um pouco mais direto. Às vezes vocês têm que parar para o vídeo, faz as contas no papel para conseguir acompanhar o que ele está fazendo, mas ele explica bem. Aí são tipo 4 exemplos num vídeo. Alguns são mais compridos, mas não foge tanto. A ideia é ser vídeos curtos. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Daí eu também disponibilizei 2 apostilas, são as 2 desses mesmos professores lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Essa aqui é a parte de cálculo volume 1, é a parte de uma variável. E tem essa outra apostila, o volume 2, que são funções de 2, 3 variáveis. Então, o volume 1 é a primeira parte do curso e esse volume 2 da segunda parte do curso. Aí ele começa com funções, fazendo aqui. De cálculo 1, vamos mais para o final. Aqui, derivada. Deixa eu ver. Seria interessante pegar aqui a regra de derivação e derivadas de função compostas. Talvez um pouco de derivação implícita. Essa parte de derivação de funções trigonométricas inversas, que a gente vai usar bastante. Aí ele começa. Regras de derivação. Alguma coisa ele demonstra, a maioria, outras ele só apresenta as funções. Se eu tenho 2 funções deriváveis, a soma é derivável, a derivada é a derivada das somas. A regra do produto, derivada do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. E assim vai. As provas ele não faz aqui. Aí ele faz vários exemplos. Aqui essa apostila tem bastante exemplos. Às vezes até mais do que a paciência de vocês permitem acompanhar. Mas se está na dúvida, não está conseguindo entender, vai fazendo exercício até pegar. A ideia é vocês leem o exemplo, entendem, aí para e tenta refazer esse exemplo sozinho. Aí que vocês vão ver se vocês estão aprendendo mesmo ou não. Aí derivada da função composta é a regra da cadeia, que essa semana é o que eu gostaria de focar. Derivada da função composta. E também depois a derivada das funções trigonométricas inversas. Aqui ele fala um pouco de funções trigonométricas inversas. Mas eu acho que eu prefiro o jeito que aquela videoaula do Matemática Universitária faz. Acho que é mais direto.
fica mais fácil para vocês pegarem o jeito. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Acho que não, professor. Por enquanto, não. Aí da apresentação da matéria e do material, era isto que eu gostaria de passar. Vamos já começar a fazer uma revisão de derivação? Ou vocês preferem encerrar a aula agora e assistir os vídeos, pegar o material e estudar em casa, sozinhos? Acho que pode ser uma revisão, professor. Que doce! Não, aí eu pus ali, ele não mexe. E eu vou pegar f de x é quem? Sei lá. X ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Estão conseguindo visualizar onde eu estou escrevendo? Sim, professor. Aí. Quem que é a derivada? Alguém poderia falar? Três x ao quadrado mais 6x mais 2. Mais 6x mais 2. Correto. Obrigado. G de x é x vezes ln de x menos x. Agora eu já tenho que utilizar a regra do produto. Fica o que? Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro. Aí, derivada do segundo menos a derivada do x. Não calculei nada, só deixei indicado. Derivada de x é 1, então fica ln de x mais x vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, menos a derivada de x, que é 1. Então, fica ln de x, x vezes 1 sobre x fica 1, menos 1, mais 1 menos 1, então fica somente o ln de x. Aí mais para frente a gente vai ver que jeito que eu pego o ln e calculo uma função que derivando ela eu chego no ln. Aí vai ser o tópico de integração por partes. O Eduardo, a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, é isso, né? Exato. Ah, tá. Quer que eu faça uma revisão de todas as derivadas? Ah, pode ser que eu não lembro de todos, não. Do ln eu já não estava lembrando, não. Então, se eu tiver um x elevado a um n e derivar, vai ficar x elevado a n, não, n, x elevado a n menos 1. Tá?
é mais utilizada, né? Eles falam regra da cadeia. Se eu tiver o ln de x e derivar, dá 1 sobre x. Se eu tiver e elevado a x e derivar, continua sendo e elevado a x. Agora tem as funções trigonométricas. Derivada do seno de x é cosseno de x. A derivada do cosseno de x é menos o seno. Tem a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. A cotangente é simétrica. Aqui a derivada do seno deu cosseno, a derivada do cosseno. Apareceu um sinal de menos e trocou o cosseno por seno. Aqui a gente faz a mesma coisa. Derivada da tangente é secante ao quadrado, da cotangente é menos. Secante ao quadrado vira cossecante ao quadrado de x. Falta ainda a derivada da secante de x. A derivada da secante de x é secante de x vezes tangente de x. E a derivada da cossecante de x é menos o secante, vira cossecante. E esse tangente vira cotangente. Vezes cotangente de x. Tem a derivada do arco tangente de x, que essa é bem utilizada. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aí tem a derivada do arco seno e do arco secante. Que na hora que a gente for ver das derivadas trigonométricas, a gente fala delas. Que eu acho que o interessante é o raciocínio, não é tanto saber quanto que vale a derivada do arco secante ou do arco seno. Acho que essas são as principais regras de derivação. Agora tem as regras do produto, né? Se eu tiver f mais g e derivar, fica a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Se eu colocar um sinal de menos aqui, aqui também vira sinal de menos. Se eu tiver f vezes g e derivar, fica a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Se eu tiver o quociente, f sobre g de x fica similar a do produto. Derivada da primeira vezes a segunda. Agora, em vez de ser o mais, vai ser o menos. A primeira vezes a derivada da segunda. E eu derivo pela segunda ao quadrado.
Está faltando a regra da cadeia. Se meu y for um u de x, não. Se eu tiver um y, que é uma função de u, e u é função de x, eu quiser calcular a derivada de y em relação a x, eu posso fazer a derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Ou se eu tiver uma função f de g de x, agora é uma outra notação, mas a regra é a mesma. Então, eu tenho a f da g de x, quando eu derivo. Fica a derivada da f aplicado na g, vezes a derivada da g. Pronto, agora temos todas as regras de derivação. Alguma dúvida? Acho que não, professor. Vamos continuar. A gente já viu regra do produto. Fazer uma do quociente. Se eu tiver x ao quadrado mais exponencial de x, dividido por 1 mais x. Aqui eu tenho um quociente, eu tenho que usar a regra do quociente. Então, meu g' de x é a derivada do primeiro, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Então, o que fica? Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada do exponencial é a própria exponencial, vezes 1 mais x, menos. Aqui eu coloquei ao quadrado, mas é a derivada do segundo, né? Então, menos x ao quadrado mais e elevado a x, vezes derivada de 1 mais x, que é 1. Divido pelo segundo ao quadrado. Está relativamente pronto o exercício. Foi feita a derivada. Se eu quiser desenvolver, eu posso desenvolver. Às vezes é interessante desenvolver, que eu acho que a gente vai conseguir agrupar algumas coisas, cancelar outras, talvez. Então, eu vou fazer aqui a regra distributiva. Faço 2x vezes 1, 2x. 2x vezes x fica 2x ao quadrado. E elevado a x vezes 1 fica e elevado a x, mais e elevado a x vezes x. Então, fica mais x e elevado a x, menos x ao quadrado vezes 1, menos e elevado a x. Então, esse elevado a x morre com esse elevado a x.
E aqui eu tenho 2x ao quadrado, aqui também eu tenho menos x ao quadrado. Eu posso agrupar eles e eu esqueci de dividir pela segunda função ao quadrado. Então eu tenho 2x ao quadrado menos x ao quadrado fica x ao quadrado. O e elevado a x morre com o menos e elevado a x, sobra x e elevado a x dividido por 1 mais x ao quadrado. Pronto, deu um pouco de trabalho, mas a gente conseguiu resolver. Vamos já passar para a regra da cadeia, derivação de funções compostas. Se eu tiver x ao quadrado mais 3x elevado à décima, o que eu posso fazer? Vou trocar aqui, vou colocar y para ficar mais bonita a notação. Eu posso chamar esse x ao quadrado mais 3x de u. Então, meu y fica u à décima e o meu u fica x ao quadrado mais 3x. Aí eu tenho a regra da cadeia. Ela fala que dy dx é dy du vezes du dx. É como se esse du cancelasse com esse du. Ficava dy dx. Então, a gente falta calcular dy du. O y é u à décima. Então, meu dy sobre du é 10 u à nona. Agora, o du dx, o meu x ao quadrado mais 3x. Então, meu du sobre dx é 2x mais 3. Então, é só multiplicar 10u à nona vezes 2x mais 3. Então, fica 10. Quem que é o 1? Eu não vou. Aqui eu tinha uma função y, era a função de x. Eu não posso escrever a derivada de y como função de u. Então, eu volto para o x. Quem que é meu x? Meu u. Meu u é x ao quadrado mais 3x, tá, elevado à nona, vezes 2x mais 3. Agora, meu h de x é um seno de x ao cubo menos 1. Vou resolver de dois modos. Eu vou resolver primeiro igual resolvi anteriormente. Então, eu chamo o x ao cubo menos 1 de u. Então, fica meu h é seno de u. E o meu u é x ao cubo menos 1. Então, meu dh du, derivada do seno, é cosseno de u. E a derivada de u, du sobre dx, é 3x ao quadrado. Então, meu h' de x, ou derivada de h, derivada de h em relação a x,
derivada de h em relação a u vezes du sobre dx. Então, fica cosseno de u vezes 3x ao quadrado. Geralmente, quando tem 3x ao quadrado, que não está dentro do cosseno, a gente coloca isso ali antes, fica 3x ao quadrado, cosseno de quem? Do u. U é x ao cubo menos 1. Está aqui meu u, ou aqui. Porque se eu tivesse aqui o cosseno, se eu escrever, ó, cosseno de x ao cubo menos 1 vezes 3x ao quadrado, muita gente já vai querer multiplicar, fazer o x ao cubo menos 1 vezes 3x ao quadrado. Aí escreveria cosseno de 3x, x ao cubo, x ao quadrado, x à quinta, menos 3x ao quadrado. Aí isso aqui está errado, por isso que a gente troca. Pega esse aqui e manda, coloca ele aqui antes do cosseno. Agora falta a segunda resolução. Meu h de x é seno de x ao cubo menos 1. Eu posso escrever, sei lá, f de u é seno de u. F de u é seno de u. E g de x é x ao cubo menos 1. Então, a função de dentro é a g e a de fora é a f. Quem que é minha h? H não era seno de x ao cubo menos 1. O x ao cubo menos 1 eu chamei de g. Então, fica seno de g de x. Mas quem que é o seno? O seno de u é f de u. Então, na verdade, isso aqui é um f de g de x. A regra da cadeia que fala que uma função desse tipo, a derivada da h é a derivada da função de dentro, a derivada da função de fora, aplicada na função de dentro, vezes a função interna. Então, falta eu calcular meu f' e o meu g'. O meu f de u é seno de u. Então, meu f' de u é cosseno de u. Meu g de x é x ao cubo menos 1. Derivando, fica g' de x é 3x ao quadrado. Só, né? Então, fica o quê? F'. Meu f' de u é cosseno de u. F' de g de x fica cosseno de g de x vezes a g' de x, que é 3x ao quadrado. Novamente, eu coloco esse 3x ao quadrado antes, vezes o cosseno da g. Quem que é a g? A g é x ao cubo menos 1. Então, fica cosseno de x ao cubo menos 1. Aí, não é uma matéria tão complicada, só que tem que fazer bastante exercício
para conseguir resolver mesmo. Quando vê um exercício, já resolve, vê o raciocínio que vai aplicar ali, não errar nas contas. Precisa muita repetição. Eu comparo que é tipo uma atividade física. Se você vai correr uma maratona, todo mundo sabe caminhar, não sabe correr. Se você quer correr uma maratona, você tem que treinar muito. Falo que matemática para você aprender é a mesma coisa. São coisas simples, só que você tem que repetir isso bastante até aprender e depois continuar repetindo para não esquecer, porque você sempre usa coisa lá atrás. Não adianta você aprender hoje, beleza, fez exercício. Daqui 2 meses, você vai usar aquilo, você já não lembra. Então, você tem que ir revendo, refazendo o exercício para aprender de verdade. Vamos para mais um exemplo. No G de T. G de T é T vezes exponencial de T ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma regra da cadeia e aqui eu tenho uma regra do produto. Vou fazer separado. Vou chamar de f de t exponencial de t ao quadrado. Isso eu posso reescrever como e elevado a 1. Então, meu df dt é df du vezes o du dt. Meu f é elevado a u. Então, meu df du, derivada do exponencial é ela mesma. Falta meu u. Meu u é t ao quadrado. Então, meu du sobre dt é 2t. Então, aqui fica e elevado a u vezes 2t. Então, é 2t vezes e elevado a t. Pronto. Calculei a derivada da exponencial de t ao quadrado. Ficou 2t exponencial de e elevado a u é t ao quadrado. Então, aqui está faltando o quadrado. 2t exponencial de t ao quadrado. Então, vamos calcular o g' de t. O g' de t é o produto. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, fica aí elevado a t mais t vezes essa derivada que a gente calculou. 2t exponencial de t ao quadrado. Junto esses 2t aqui, fica e elevado a t mais 2t ao quadrado exponencial de t ao quadrado. Tá vendo que agora já começou a complicar um pouco. Eu tive uma regra do produto e uma regra da cadeia no mesmo exercício. E podem ter várias coisas num exercício só. Agora a gente vai falar um pouco de derivação implícita. A gente imagina que y é uma função derivada dada implicitamente por quem?
x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4 e y maior do que 0. Aí eu vou querer calcular a derivada do y. Aqui eu consigo ainda isolar meu y. Eu passo x ao quadrado para o outro lado. Poderia imaginar y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Então, meu y é 4 menos x ao quadrado. Dentro da raiz, como o y é positivo, fica só o sinal de mais. Eu não preciso colocar o sinal de mais e menos. Daí, com isso, eu consigo derivar o y. Uma outra resolução é eu pegar o x ao quadrado mais y. Agora, eu vou escrever o y de x. No lugar de y, eu escrevo y de x igual a 4. Eu pego e derivo tudo isso em relação a x. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de y de x ao quadrado, eu vou ter uma regra do produto. Fica 2y de x vezes a derivada da função de dentro. Fica y' de x, derivada de 4, que é 0. Então, eu posso escrever 2y, vou escrever certinho, 2y de x vezes y' de x é menos 2x. Se eu quiser isolar meu y' de x, fica menos 2x sobre 2y de x. Cancela os dois, fica menos x sobre y de x, ou se eu quiser escrever, menos x sobre y. Então, portanto, y' de x ou dy de x é menos x sobre y. Conseguiram acompanhar? Sim, professor. Querem mais exemplos? Tá bom por hoje? Acho que tá bom, senhor. Para começar, acho que já dá para começar essa semana já estudando alguma coisa. Aí, para a próxima semana, tem que assistir a videoaula antes da aula? Daí, a minha ideia inicial era pegar esses dois primeiro. Ferreto, cálculo 1, regra da cadeia. E matemática universitária, cálculo 1, derivadas. Vamos dar uma olhada nos tempos para ver se não fica muita coisa. Esse aqui é meia hora. E esse aqui é mais 33 minutos. Deu 55 minutos. Já deu uma aula. Alguns aqui eu não coloquei o tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Essa da parte 2 são videoaulas pequenas, né? São. A maioria não são 10 minutos. Aqui é um é 7.
Outro é 10,50. 7, 8. Ô, Eduardo, esse arquivo tá aqui no Teams? Tá no Teams. Acho que dá para vocês pegarem até aqui, até o exemplos de derivação de funções trigonométricas inversa, que seria o primeiro e segundo capítulo do roteiro. Beleza, então. Aqui, ó, se você entrar em cálculo 2, cadê? Cálculo 2, não tem a aba arquivos? Aí tem uma... Sim, sim. Eu Uma- entrei nela aqui. Roteiro, videoaula. Isto. Aí tem uma Beleza. pasta chamada... Ah, o meu tá em inglês. É Class Materials, materiais de aula. Aí tem aquelas duas apostilas que eu mostrei. E o roteiro. No Moodle você não abriu, né? Ou abriu Não, também? vou ficar Não? só aqui no Teams mesmo. Beleza, beleza. Mais alguma coisa, pessoal? Por mim, só isso mesmo. Então é isso, pessoal. Deixa eu escrever aqui no PDF para ficar registrado. Então, roteiro de estudos, capítulo 1 e 2. Tranquilo, pessoal? Abraços, é isso. Beleza, então, professor. Até a próxima aula. Até, abraços, até mais. Valeu, Eduardo. Obrigado. Até mais.